preço do litro da gasolina cai R$ 1,32 no país. Diesel e etanol também podem ficar mais baratos nos próximos dias. E você vai ver também. A operação da Polícia Federal prende funcionários do aeroporto de Guarulhos. Os suspeitos teriam facilitado o embarque de drogas. Falta de estoque da Coronavac atrasa vacinação infantil no país. Reino Unido registra a temperatura mais alta da história. Termômetros ultrapassaram 40 graus. Uma história de amor de mais de 6 décadas. Reencontro de casal de idosos. Emociona e viraliza na internet. Tudo isso a partir de agora. Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13h02 pelo horário de Brasília. Boa tarde para você também, Daniela Paris. Boa tarde, Kleber Werneck. Boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa terça-feira. E a gente começa falando de economia. O preço médio da gasolina caiu R$ 1,32 em um mês. A informação é de um levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis, ANP, em postos de todo o país. A pesquisa foi feita entre os dias 10 e 16 de julho. O valor médio do litro ficou em R$ 6,07, uma queda de 17,9% na comparação com o levantamento feito entre os dias 19 e 25 de junho, quando o preço estava em R$ 7,39. Em números absolutos, a diferença foi de R$ 1,32. A queda é efeito da redução do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nos estados. O tributo está limitado agora a 18%. Antes da lei aprovada pelo Congresso, cada estado tinha autonomia para determinar a taxa sobre o combustível. Especialistas acreditam que essa tendência deve continuar. E a expectativa do governo federal é que a queda chegue a R$ 1,55 no preço do litro. O estado que apresentou a maior queda foi o Rio de Janeiro, com redução de R$ 1,74. A menor redução foi no Maranhão, com diferença de 76 centavos. Em São Paulo, a redução foi de R$ 1,08. Os preços do diesel e do etanol ao consumidor podem ficar mais baratos em alguns dias. A redução de encargos pelo governo pode ocasionar descontos maiores. O governo federal busca uma redução adicional nos preços do diesel e do etanol nas bombas, para ficar mais competitivo em relação à gasolina. Isso porque os valores cobrados pela gasolina vêm caindo mais do que os dos outros combustíveis. O Ministério de Minas e Energia informou que a prorrogação até o fim de 2023 do prazo para que os distribuidores de combustíveis fósseis comprovem as metas de compra compulsória dos chamados créditos de descarbonização vai ter um impacto no preço do diesel. No caso do etanol, a expectativa é de um recuo adicional a partir da entrada em vigor da PEC de auxílios, que também ofereceu desconto ao valor desse combustível com a redução do ICMS cobrado. Pela matemática do Ministério, com as medidas de redução de tributos já tomadas, o litro do diesel pode cair em média 13 centavos. E considerando a prorrogação do prazo dos créditos de carbono, o preço pode baixar mais 10 centavos e chegar a R$ 7,45 em média. Já o potencial de queda estimado para o etanol é de 31 centavos e pode cair mais 24 centavos para R$ 4,32 o litro com a promulgação da PEC. E uma pesquisa apontou que o voucher de R$ 1.000 é visto como um alívio para 66% dos caminhoneiros. O levantamento feito pelo Clube da Estrada revelou que mais da metade dos motoristas gasta acima de 10 mil mensais com combustível. E quase 83% dos entrevistados disseram que a carga de transporte mais frequente é composta por grãos do agronegócio brasileiro. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 11 de julho. As modalidades Pix-Saque e Pix-Troco movimentaram pouco mais de 120 milhões de reais em 7 meses de existência. Segundo o Banco Central do Brasil, a adesão ainda é baixa em relação ao volume total de transferências via Pix, mas tem crescido sim.
Mesmo com o sucesso das transações feitas em Pix entre os brasileiros, as funcionalidades Pix Saque e Pix Troco, que foram lançadas em novembro do ano passado, ainda têm registrado uma baixa adesão. Essas modalidades permitem aos usuários fazer saques em estabelecimentos comerciais, não apenas em caixas eletrônicos. Mas a oferta desses produtos é opcional e depende da adaptação dos sistemas das lojas. De acordo com o balanço feito pelo Banco Central do Brasil, entre dezembro do ano passado e junho deste ano, foram realizadas 868.256 transações das modalidades Pix, Saque e Troco, movimentando um total de 122 milhões de reais. Apesar de ainda baixos, os números de operações com as novas modalidades têm aumentado aos poucos. Em junho, o Pix Saque movimentou mais de 31 milhões de reais, enquanto em janeiro foi cerca de 9 milhões e 700 mil. O Pix Troco passou de 145 mil movimentados em janeiro para 321 mil em junho. Já o sistema de pagamento instantâneo, no mês de junho, movimentou quase 773 bilhões de reais, em mais de 1 bilhão e 600 milhões de transações. Desde a criação do Pix, em novembro de 2020, foram movimentados pela modalidade de transferência mais de 17 trilhões e meio de reais. Para quem não sabe, a ferramenta que realiza o Pix Saque e Pix Troco é gratuita e está disponível. Basta acessar no site mapapix.com.br e indicar a sua localização para saber os estabelecimentos mais próximos que oferecem os serviços. E mudando de assunto, a Polícia Federal faz a Operação Book, de combate ao tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. 18 funcionários são alvo de mandados de prisão. Ao menos 14 pessoas já foram presas, como nós vamos ver nessa reportagem. Os policiais federais foram ao Aeroporto Internacional de Guarulhos para uma mega operação de combate ao tráfico internacional de drogas. A ação envolve funcionários terceirizados que trabalham no Aeroporto Paulista. Segundo a investigação, os funcionários investigados atuavam na área de pista do aeroporto e com os carrinhos que dão acesso à aeronave. A Polícia Federal informou que eles colocavam as malas com as drogas direto no porão do avião, escapando da fiscalização e do raio-x da polícia. Ao todo, os policiais cumprem 23 mandados de prisão preventiva decretados, além de 24 mandados de busca e apreensão. Desse total, pelo menos 18 pessoas alvo de prisão trabalham no aeroporto. Os policiais cumprem os mandados na capital paulista, em Sorocaba, na Praia Grande, em Guarulhos e também em Portugal. Também são alvo da operação os 2 principais traficantes de drogas que aliciavam funcionários e chefiavam o envio de drogas do Brasil para a Europa por meio do terminal. Os 2 principais alvos são traficantes ligados à facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital, o PCC, e eram monitorados pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal. A Justiça também determinou o bloqueio de 53 milhões de reais em bens dos envolvidos, como dinheiro em conta, imóveis, veículos e aplicações financeiras. O presidente Jair Bolsonaro escolheu o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, para ser o substituto de Rodrigo Nascimento no Conselho da Hidrelétrica Binacional de Itaipu. O Conselho da Itaipu é composto por 12 pessoas, 6 indicados pelo governo brasileiro e 6 pelo governo paraguaio. O mandato do novo conselheiro vai até o dia 16 de maio de 2024. A barragem de Itaipu fica localizada no Rio Paraná, que faz parte da fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Com a privatização da Eletrobras, a usina de Itaipu faz parte de uma nova estatal, a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear Binacional. E a gente fala agora de eleições. O número de eleitores de 16 e 17 anos voltou a crescer no Brasil após 2 décadas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a Justiça Eleitoral, 2 milhões e 100 mil eleitores de 16 e 17 anos estão aptos a votar. O número é o maior desde 2002, quando o país registrou 2 milhões e 200 mil eleitores nessa faixa etária. O patamar mais baixo neste grupo foi registrado em 2018, quando 1 milhão e 400 mil eleitores tiraram o título.
O voto para essa parcela do eleitorado não é obrigatório. A permissão para os jovens votarem começou em 1989, mas não há dados específicos disponíveis daquela época. Especialistas acreditam que as campanhas realizadas pela Justiça Eleitoral para estimular os jovens a participarem das eleições têm sido eficientes. Antes, as propagandas eleitorais eram feitas apenas pela televisão. Mas agora o Tribunal Eleitoral está mais ativo na internet, aproveitando principalmente o engajamento de influencers e artistas. Olha, e atenção, ainda falando sobre eleições, quem possui dificuldades de locomoção, mobilidade reduzida ou possui algum tipo de deficiência pode pedir à Justiça Eleitoral para votar em uma sessão especial com acessibilidade ou diferente daquela que está inscrito. De acordo com o TSE, o requerimento deve ser feito em qualquer cartório eleitoral, sendo necessário apenas um documento com foto. O prazo para fazer a alteração vai até o dia 18 de agosto. Mudando de assunto, os baixos estoques de Coronavac nos postos de saúde causam atrasos no início da vacinação de crianças contra a Covid aqui no Brasil. A aplicação na faixa etária de 3 e 4 anos já foi aprovada pela Anvisa e recomendada pelo governo federal. Até agora, a vacinação de crianças com idade entre 13 e 5 anos tem acontecido de forma desigual no país. Isso por causa da falta de doses da Coronavac nos estados e municípios. Com estoques em baixa, muitas secretarias de saúde ainda não autorizaram o início da imunização dessa faixa etária. A aplicação já começou e avança em capitais como Rio de Janeiro, Salvador e Manaus, já que ainda havia estoque de vacinas. Já em outras capitais como São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, não há cronograma definido e nem data para começar a imunização em crianças. Em São Paulo, a Secretaria da Saúde informou que as vacinas disponíveis estão comprometidas com as pessoas que não completaram o ciclo de vacinação nos municípios. O Estado aguarda as negociações entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, responsável por fabricar a Coronavac, para receber mais vacinas. Nas contas da pasta, são necessárias 2.200.000 vacinas para a primeira e a segunda doses no estado paulista. Segundo a Prefeitura, só na capital são cerca de 310.000 crianças nesta faixa etária. O Ministério da Saúde recomendou na sexta-feira que estados e municípios apliquem a vacina Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. 2 dias antes, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a aplicação da mesma formulação do imunizante do Instituto Butantan, que já é usada no Brasil em 2 doses, com intervalo de 28 dias. Agora há pouco, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo anunciou que a vacinação de crianças de 3 e 4 anos com comorbidades, deficiência permanente e de indígenas vai começar nesta quarta-feira. As demais crianças dessa faixa etária podem ser inscritas para o recebimento de doses remanescentes, aquela xepa da vacina, também a partir de amanhã. E veja a seguir, Reino Unido registra a temperatura mais alta da história. E você vai ver também, reencontro de casal de idosos emociona e viraliza na internet. Nós voltamos daqui a pouquinho. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 17 minutos pelo horário de Brasília e voltamos com destaque internacional. E o Reino Unido registrou hoje a maior temperatura da história. Os termômetros marcaram 40,2 graus, como nós vamos ver nessa reportagem. O Serviço Nacional de Meteorologia do país, o Met Office, confirmou que esse foi o maior pico de calor desde o início das medições. A temperatura de 40,2 graus foi registrada por volta da 1h da tarde no aeroporto de Heathrow. E o recorde ainda pode ser batido novamente, já que ao longo do dia as temperaturas ainda devem subir. Mais cedo, os termômetros já haviam registrado a maior temperatura até então, com o registro de 39,1 graus na cidade de Charlwood, no sul. Antes das temperaturas de hoje, o recorde antigo no Reino Unido era de 38,7 graus Celsius, alcançado em 2019, quando a Europa também enfrentou uma onda de calor, embora menos intensa que a deste ano. Por conta disso, o governo local emitiu um alerta vermelho para o calor, o que significa que há um risco potencial de morte. Segundo meteorologistas, a atual onda de calor
pode antecipar em 28 anos uma previsão feita para o Reino Unido. A estimativa dos britânicos era de que só em 2050 o verão teria temperaturas acima de 40 graus. Uma empresa dinamarquesa que produz vacina contra a varíola do macaco anunciou nesta terça-feira que um país europeu, não revelou qual, encomendou 1,5 milhão de doses. A doença vem se espalhando, principalmente pela Europa. O anúncio foi feito pela empresa dinamarquesa Bavarian Nordic, a única biofarmacêutica a produzir um imunizante aprovado contra o vírus. A Organização Mundial da Saúde informou no mês passado que esforços intensos eram necessários para combater a doença, à medida que os casos aumentam, especialmente no leste da Europa. Em junho, o Comitê de Emergência da OMS decidiu que, nesta fase, a varíola não constituía uma emergência de saúde pública de interesse internacional, o nível de alerta mais alto da organização. Mas na semana passada, a entidade indicou que convocaria um novo comitê em 21 de julho. Detectada pela primeira vez em humanos em 1970, a varíola do macaco é uma doença que começa com febre alta e progride rapidamente para uma erupção cutânea com crostas. Na maioria das vezes é benigna e geralmente cura espontaneamente após 2 ou 3 semanas. E a pedido da OTAN, os ucranianos feridos não serão atendidos na Suíça. O objetivo é evitar contradizer o princípio da neutralidade do país. O anúncio foi feito pelo Departamento Federal de Relações Exteriores da Suíça. O conceito de neutralidade geopolítica vem mudando com a dinâmica beligerante entre as nações. Mas o Departamento Federal de Relações Exteriores da Suíça mostrou nesta segunda-feira que Berna segue com firmeza o posicionamento. O governo confirmou que os ucranianos feridos não serão atendidos na Suíça para evitar contradizer o princípio de neutralidade do país da Europa Central. O pedido havia sido realizado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte. O ministério destacou que receber combatentes ucranianos seria confuso para a neutralidade suíça, principal característica de sua política externa há mais de 2 séculos. Berna acrescentou ainda que oferece melhor qualidade e apoio humanitário mais eficaz na zona de conflito do que se os pacientes fossem atendidos na Suíça. A Suíça não faz parte da OTAN. Ainda nos destaques internacionais, as negociações para a entrada da Albânia e da Macedônia do Norte na União Europeia já começaram, mas o processo para confirmação oficial ainda deve demorar. Os 2 países se juntam a Sérvia e Montenegro, outras nações dos Balcãs Ocidentais que negociam sua adesão ao bloco. Acredito que este novo começo para a região significará prosperidade e progresso, e quando houver progresso em um país, estimulará o progresso entre outros vizinhos. We know that this is not the beginning of the end, this is just the end of the beginning. Sabemos que este não é o começo do fim, este é apenas o fim do começo, mas é bom. Precisamos disso para continuar a construir uma Albânia forte, democrática e europeia e Balcãs fortes, democráticos, ocidentais e abertos. Albania and a strong democratic Western and open Balkan. Thank you. Os 27 países da União Europeia concordaram na segunda-feira em iniciar as negociações, um dia após a assinatura de um protocolo entre Macedônia do Norte e Bulgária que levantou os últimos obstáculos. A Macedônia do Norte já havia encerrado uma disputa com a Grécia em 2018, ao concordar em mudar de nome, abrindo as portas para a OTAN. Mas as da UE ainda estavam fechadas devido a um veto da Bulgária por razões históricas e culturais. A posição da Bulgária também impediu o início das negociações com a Albânia, que a UE vinculou às da Macedônia do Norte. As negociações serão longas e a adesão à União Europeia terá de ser ratificada pelos 27 membros, inclusive por meio de referendo em alguns países. Os candidatos devem assumir as obrigações inerentes à adesão e dispor de uma economia de mercado funcional capaz de enfrentar a pressão competitiva dentro do bloco. E o Ministério Público da Suíça quer apelar contra a decisão que absolveu o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, e o ex-presidente da UEFA, Michel Platini. Os 2 foram acusados de corrupção e fraude. A promotoria afirmou que vai se basear nas motivações escritas da decisão do tribunal para decidir o caminho a seguir. Os ex-cartolas compareceram em junho ao tribunal depois de um controverso pagamento equivalente a mais de 11 milhões de reais da FIFA a Michel Platini.
Defesa e acusação concordam que o ex-jogador prestou assessoria ao ex-presidente da FIFA entre 1998 e 2002 e que, em 1999, os dois assinaram um contrato que previa uma remuneração de 300 mil francos suíços integralmente pagos pela entidade. Em janeiro de 2011, Platini reclamou uma dívida de 2 milhões de francos suíços, descrita como uma fatura falsa pela promotoria. A defesa afirma que os dirigentes insistiram que tinham concordado com um salário anual de 1 milhão de francos suíços, como um acordo de cavalheiros, sem testemunhas e sem que as finanças da FIFA permitissem um pagamento imediato. O tribunal considerou que a fraude não ficou estabelecida com uma verossimilhança para confiar na certeza e aplicou o princípio que prevê o benefício da dúvida em favor do réu. Ele se chama Claudionor Varelo e tem 85 anos. Ela se chama Cleusa Dias e tem 83 anos. Os dois vivem juntos há 64 anos, mas tiveram que passar 7 dias separados porque ela estava internada para o tratamento de uma pneumonia. E olha, esse foi o maior tempo que eles ficaram distantes um do outro desde a década de 50. Enquanto Cleusa esteve internada, Claudionor não pôde visitá-la. As imagens do reencontro emocionaram a internet. Ela deixa o hospital em uma cadeira de rodas e ele caminha ao encontro dela com um buquê de flores nas mãos. Ao ver o marido, ela se emociona e estende os braços. Depois, levanta para o céu e agradece. Enfim, os dois se abraçam. O reencontro emocionou a todos que estavam ao redor. E o que chama atenção são os números dessa conta. São 64 anos vivendo juntos e apenas 7 dias separados, mas o suficiente para causar muita emoção. Pois é, Kleber, isso se explica por conta da matemática do amor, não é? 2 é igual a 1. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e uma boa tarde para você. Não saia daí que às 13h50 eu chego também com mais informações para você. Até mais. Até mais.